Aí, meu fera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bacana. Voltamos para cá para falar sobre fatores que afetam a intensidade da ligação iônica. O primeiro que nós vamos falar é da carga elétrica dos íons. Então é o seguinte, logicamente nós estamos falando de íons, então nós estamos falando de íons positivos e íon negativo. Concorda comigo? Então, quanto maior for essas cargas, mais um, mais dois, mais três, maior será a força eletrostática atrativa entre eles. Então, de modo geral, eu posso fazer a seguinte relação aqui, ó. Quando essas duas cargas, Q1 e Q2, um negativo e o outro positivo, eles se aproximarem, quanto maior for essa carga, na hora que eles forem se aproximar, eles vão promover um maior abaixamento de energia. Quanto maior a carga for deles, maior vai ser o abaixamento de energia. E é lógico, se você vai promover um maior abaixamento à medida em que a carga é maior, logicamente, quando você for quebrar a ligação entre o cátion e o ânion, você vai ter que ter uma maior quantidade de energia para formar os íons isolados, ou seja, separadamente. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Vou pegar, deixa eu aumentar a tela aqui para escrever melhor. Por exemplo, vamos pegar aqui o óxido de cálcio. Óxido de cálcio. A sua energia de rede, seu ΔH de rede, ele é 3.461 kJ por mol. Se você for quebrar essa ligação aqui, você vai gastar isso aí de energia, ou seja, a energia absorvida. Já o nosso querido sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio, para você quebrar essa ligação, você vai gastar apenas 700, que a gente já viu nas aulas anteriores aí, né? 783 kJ por mol. Então, observe que a intensidade aqui variou. E o que é que fez variar, Sandrão? Fez variar isso aqui, ó. O cálcio é da família 2A, então a carga dele é mais 2. O oxigênio família 6A, a carga dele é menos 2. O sódio é da família 1A, a carga é mais 1. E o cloro, a carga é menos 1. Observe que a carga maior proporcionou uma quantidade de energia também maior, certo? Ou seja, à medida em que eles vão se aproximar, é isso que eu estou falando aqui, ó, à medida que esse cara vai se aproximar desse, você vai ter um abaixamento maior de energia. Em compensação, quando você for separar eles aqui, você vai ter que ter uma energia maior para aqueles caras que têm cargas maiores. Bacana? Beleza? O outro fator é o raio iônico, e isso a gente já viu. Quanto menores forem os raios iônicos, maior será a entalpia de rede. Quando os raios iônicos menores, a separação entre a distância, né, entre os íons também é menor. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo para vocês sobre energia de rede, tá? Sobre a energia, como o raio atômico influencia na intensidade. Eu vou pegar aqui o iodeto de potássio, vou pegar o brometo de potássio, eu vou botar sempre o mesmo cátion, potássio, tá certo? E vou botar aqui o cloreto de potássio e o fluoreto de potássio. Todos esses carinhas aqui são da família 7A. E o que é que acontece aqui? Quem tem uma maior energia, maior entalpia de rede? Eu vou lhe dizer qual tem maior entalpia de rede. Quem tem maior entalpia de rede é o fluoreto, certo? Depois vem o
cloreto de potássio, depois o brometo, depois o iodeto. Por quê? Porque esse cara aqui tem um raio iônico menor. Então, menor, maior energia de rede. E esse carinha aqui, desses quatro, ele tem um raio iônico maior. Você viu como isso aí influenciou na intensidade, inclusive nos valores. Se você for procurar na tabela, você vai ver que o iodeto de potássio, a sua energia é 645 kJ por mol. O brometo é 689, o cloreto é 717 e o fluoreto é 826 kJ. Se você quebrar essa ligaçãozinha aqui, você vai gastar essa quantidade de energia. Bacana? Então tá aí, o segundo é o raio iônico. E o terceiro é o arranjo cristalino, que a gente depois, talvez eu faça uma videoaula falando só dos arranjos cristalinos. Mas a priori eu vou dar um básico para você entender aqui. Então, o tipo de arranjo cristalino afeta na intensidade da ligação iônica, certo? Dois tipos são comuns de arranjos encontrados em compostos iônicos. É o retículo cristalino cúbico, que é esse aqui, ó. Esse do NaCl. Onde é que está o NaCl? Aqui, ó. As bolinhas, essas bolinhas maiores é o Cl-, e essas bolinhas menores é o Na+. Então eu tenho aqui um retículo cristalino do NaCl, certo? E aqui eu tenho um outro retículo cristalino, que essas bolinhas amarelas continuam sendo do cloro, só que essa do meio aqui é do césio mais. Então eu tenho aqui um exemplo do retículo cristalino do cloreto de césio, certo? Esse aqui é chamado de retículo cúbico simples. Retículo cristalino cúbico simples. E esse aqui, do cloreto de césio, é chamado de retículo cristalino cúbico de corpo centrado, né? Cúbico de corpo centrado e cúbico simples. Ok? Aqui nesse outro exemplo aqui, eu tenho mais dois, né? Dois exemplos. Essa bolinha mais escura aí é o enxofre de carga -2 e o bolinha roxo é o zinco +2. Então eu tenho aqui nos dois, e observe que são formas diferentes, né? Os dois são o sulfeto de zinco. Esse primeiro aqui a gente chama, deixa eu escrever o nome para você aqui, a gente chama de blenda. E aqui um nome até complicado, que é usurtisita. Mais na frente eu vou gravar essas aulas, tá certo? Sobre esses retículos cristalinos. Beleza? Então o que eu quero falar para você é o seguinte, é muito difícil você generalizar a respeito da intensidade da ligação iônica usando as redes cristalinas, certo? É mais difícil, mas as redes cristalinas influenciam na intensidade da ligação química. Então você já sabe que influencia na intensidade da ligação iônica. Os arranjos cristalinos, o raio iônico e as cargas elétricas dos íons são os três fatores que afetam a intensidade da ligação iônica. Bacana? Nossas aulas são completas. Bacana para você ter condições de fazer qualquer vestibular e Enem no Brasil. Um abraço e fique com a gente.